lá, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de bits e bytes? Vem comigo. Provinha do TRE de Alagoas. A velocidade das redes de computadores normalmente é medida em megabits por segundo, que pode ser indicada em gigabits por segundo. Observem as siglas, B minúsculo, Pzinho, característica de quê? Bits por segundo. Ou megabytes por segundo. E aí a abreviação muda, B maiúsculo barra bytes por segundo. O que ele está querendo colocar aí no enunciado? Ao longo do tempo, a internet ela foi aumentando as taxas de transmissão. Lá na década de 90, a gente tinha banda estreita, a gente tinha velocidades na ordem de kilobits por segundo. Hoje, a gente tem banda larga, a gente tem a ordem de centenas de megabits por segundo. Num futuro próximo, quem sabe a gente não vai ter gigabits por segundo. E à medida que essa banda larga aumenta, novos serviços vão surgindo, novas tecnologias. A computação, ela muda muito. Na verdade, ela evolui muito, né? Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, de realidade aumentada, de realidade virtual. Talvez novos serviços impliquem taxas de transmissão ainda maiores. Agora, voltando aí. Uma rede com velocidade de 1 gigabit por segundo corresponde a uma taxa de transmissão teórica de... E agora? 1 gigabit por segundo corresponde a quanto? 1 gigabit por segundo é igual a 1000 megabits por segundo. Então, eu já vou eliminar a C, a D e a E. Por quê? Quando eu penso em bits por segundo, são potências decimais, então são múltiplos de 1000. 1 giga vai ser igual a 1000 mega. Ok? A dúvida vai ficar entre a A ou a B. Sendo que 1000 megabits por segundo, se eu quiser converter para megabytes por segundo, se eu quero converter de bit para byte, o que eu tenho que fazer? Multiplicar ou dividir? De bit para byte, eu vou ter que dividir por 8. Então, 1000 mega divididos por 8 são 125. 125 megabytes por segundo. Aqui eu tenho uma equivalência. 1000 megabits por segundo são 125 megabytes por segundo. Gabarito aí, letra B de bravo. Aí eu volto para aquele esqueminha que de bit para byte divide, de byte para bit multiplica. E se você ficar na dúvida, é só tu pensar. 1 byte é igual a 8 bits. Então, se eu quiser passar de byte para bit, eu vou multiplicar por 8. Se eu quiser passar de bit para byte, eu vou ter que dividir por 8. Ok? Ele quis passar de bit para byte. Então, 1000 dividido por 8, 125, gabarito, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Questão da Fundação Getúlio Vargas. Suponha que na sua empresa haja um sistema que mantém um cadastro. Um cadastro de clientes, contendo dados tais como CPF, nome, endereço, dentre outros, de tal forma que cada registro ocupe em média 100 bytes. Então, você tem que perceber o seguinte. Quando ele fala registro, ele está dizendo uma tabela onde tem lá linhas. Então, o primeiro registro vai ser o quê? CPF. CPF tem 11 dígitos. Aí depois vem o nome. O nome tem uns 40 caracteres, dependendo do nome. Depois o endereço. Cada pessoa que ele cadastrar vai ter 100 bytes na memória, em média. Quantas pessoas ele consegue cadastrar? É o que ele quer saber. Se ele tem um pendrive de 2 gigabytes, quantas pessoas ele pode armazenar, registrar nesse pendrive? Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a capacidade de armazenamento e vai dividir pelo tamanho de cada registro. Mas para fazer a divisão, a gente tem que estar com a mesma unidade. Então, 2 gigabytes
são 2 bilhões de bytes. 2 mil, milhão, bilhão. Dividido por 100 bytes. 2 bilhões de bytes divididos por 100 bytes. Cortei o byte, cortei um 0, 2, 0. Cortei um 0, 2, 0. Ficou 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Ficou 20 milhões. Certo? Ficou 2 mais 7 zeros. 20 milhões. 20 milhões, gabarito letra D de delta. Ok? Lembrem que cada byte é um caractere. Se eu tenho um registro com nome, CPF, endereço, ele tem 100 bytes, eu vou pegar o pendrive e dividir por 100 bytes. Gabarito letra D. E agora? No explorador de arquivos do Windows 10, um profissional observou a existência de um pendrive conectado a um computador, onde dos 64 GB de capacidade total, há apenas 3,2 GB livres. Nessas condições, será possível armazenar nesse pendrive? E aí, ele começa a trazer. O professor não gosta desse tipo de questão. Mas tu tem que aprender a fazer. E para isso, tu vai usar a tabelinha. A gente vai começar com a tabelinha aqui, ó. Byte, kilobyte. Cria disciplina de fazer a tabelinha. Megabyte, gigabyte, terabyte. Lembra que cada coluna dessa vai ter o quê? 3 dígitos, certo? Então, vamos lá. 296, aqui começa do byte, ó. 296, 967, 967, 294, 294, 4. Se eu tenho 4 GB, não cabe em 3,2. Então a letra A está fora. Eu não vou conseguir gravar um arquivo de 4 GB em um pendrive de 3,2 GB. A letra A já está horrorosa. Ok? Na letra B. Na letra B, ele coloca 3,686 megabytes. Então, eu começo a partir do megabyte. 686, 686 megabytes. 3 gigabytes. 3,6, né, aqui entraria a vírgula. 3,6 giga não cabe em 3,2. Então, a letra B está fora. Vamos para a próxima. Bytes. 292, 292, 409, 409, 704, 704, 3, 3. 3,7, né? 3,7 GB também não vai caber. E agora? E agora? 0,0038 terabytes. Como é que eu vou representar isso aqui? 0,0038 terabytes. Aqui eu tenho 0,0038 terabytes. Eu vou representar na tabela também, que vai ficar mais fácil. Eu só quero mostrar para vocês que 0,0038 terabytes eu vou multiplicar de maneira aproximada por 1000, só para facilitar. Quando eu multiplicar por 1000, isso vai corresponder a 3,8 gigabytes. Então, já descarta essa alternativa, né?
Agora, 0,0 38 terabytes. 3800,0. Olha como é que eu ia representar isso. 0,0038. Assim que eu ia colocar na tabelinha. Para chegar ao quê? A 3 GB. Aqui, eu tenho que pegar o terabyte e entender que o terabyte é a vírgula. Então, o terabyte entrou 0. Esse 003 pulou para o giga. E o 8 pulou para o mega. Então, eu tenho 3,8 gigabytes ou 3.800 megabytes. Repito. Ele botou 0,0038. Como é que você ia representar isso na tabelinha? Ele está colocando terabyte, então terabyte. Só que a quantidade de inteiros do terabyte é 0. Então aqui vai entrar 0. 0, e aqui, ó, eu tenho mais 3 para a direita, 003, e mais um 8. E aí eu completo com 2 zeros. Então, 0,0038 teras corresponde a 3,8 GB ou 3.800 mega. Nessa tabelinha, eu estou sempre trabalhando com múltiplo de 1000, porque as questões elas sempre vão trazer valores aproximados. Agora, a última questão. A última alternativa. Só pode ser letra E, né, gente? Já sei que o gabarito é letra E. Começa do quilo. O que eu vou fazer? No quilo. Começa do quilo. 443, 290 e 3. Então, eu tenho aqui 3,2 GB. Ah, professor, mas está 3,29 e o pendrive só tem 3,2. Mas lembra que na hora de dividir, eu tenho que dividir por 1024. Então, esse número vai diminuir. É importante perceber numa questão como essa que a letra E é o menor arquivo. Se você tem que dizer que um desses arquivos cabe, é óbvio, é lógico que o menor sempre vai caber. Então, se eu identifiquei o menor arquivo, eu não preciso ter dúvida em relação aos 1024. Eu não vou ficar dividindo por 1024 para ver se cabe. Por quê? Quando eu divido por 1024, esse número diminui. Então, 3.290.443 quilos. Olha aí. Exatamente 3.290.443 dividido por 1024, eu tenho 3.213 mega. Dividido por 1024 de novo, eu tenho 3,13 GB. 3,13 GB cabe no pendrive. Então, esse 3,29 seria múltiplo de 1000. Mas exatamente é múltiplo de 1024. Então, o número diminui. Ó, virou 3,13. Só que esse tipo de cálculo na hora da prova é irrelevante. Você tem que trabalhar com aquilo que você consegue, que é trabalhar com milhar na tabelinha, e entender que 4,2 é muito. 3,6, 3,7, 3,8, 3,2. Qual é o que vai caber? 3,2. Gabarito letra E. Beleza? Eu sei que quando eu trabalho com byte é múltiplo de 1024. Mas para resolver as questões, eu vou aproximar, senão eu vou perder muito tempo na prova. E eu não tenho tempo. Vamos para a próxima questão. Gabarito é letra E. No Windows 7 Professional em português, desejam-se copiar 238 arquivos de diversos formatos presentes em uma pasta para um pendrive. Considerando que esses arquivos juntos possuem um total de 2, unidade, dezena, centena, milhar, milhão, bilhão. 2.473.766.512 bytes.
Pode ser usado um pendrive que tenha, gente, aqui eu falei 2 bilhões, então são 2,47 GB. Não vai caber em 3 MB, nem 12 MB, nem 5 MB, nem 2 MB, vai caber em 3 GB, gabarito letra A. Essa é uma outra questão tosca. Por que tosca? Porque ele está perguntando aonde que o arquivo vai caber. Você não precisava nem pensar muito, ele vai caber no maior. Que coisa óbvia, né? Se alguém perguntar assim, aonde que algo vai caber? Ora, bolas, o maior sempre vai ter que ser a resposta. Ah, professor, mas pode em 2. Então anula a questão. Né? Porque se ele perguntar onde que cabe, cabe sempre no maior. E qual é o maior aí? O maior é o 3. Entre mega e giga, o maior é giga. Entre 3 e 2, o maior é o 3. Então, é uma questão bobona. O que o examinador, às vezes, pode fazer para confundir é perguntar qual a unidade que cabe com menor desperdício. Aí você tem que pensar. Né? Quando ele pondera o menor desperdício, você vai ter que ver aquela que cabe, mas que é a menor que cabe, né? Que é a mais barata, a mais econômica para atender aquela circunstância. Aí ficou mais inteligente a questão. Não é o caso dessa. Estou entendendo. Vamos para a próxima. TRT de Pernambuco. Um analista comprou um pendrive de 16 GB para armazenar os filmes de uma campanha publicitária da organização em que trabalhava. Quando estava gravando o 6º filme no pendrive, apareceu uma mensagem informando que não havia espaço suficiente para a gravação. Os 5 filmes que conseguiu gravar foram... Ele colocou os 5 filmes aqui. Para a gravação não ter ocorrido, o 6º arquivo pode ter qualquer tamanho. E aí? Raciocínio lógico na prova, hein? Vamos ver. O pendrive tem 16 GB. O primeiro filme aqui, eu vou ter que montar a tabelinha. E o problema é que eu não tenho muito espaço. Mas vamos criar. Olha aí. Criado o espaço. Vamos para o primeiro. Vamos montar a tabelinha. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Tá bom. Aqui ele começa do byte. Ó. Então, comecei do byte. 000, 000, 950 e 3. Embaixo, começa do kilobyte. Começa do kilobyte. 250 e 900. Aqui eu vou botar o 0. 0, 3.700 mega. Aqui começa do mega. 700, 3. 3,35 GB. 3,35 GB. E aqui, 000, 000, 3. Eu estou querendo mostrar para vocês ó, que aproximadamente, porque eu estou trabalhando com múltiplo de 1000, aproximadamente, eu tenho aqui 3,95 mais 0,9 mais 3,7 mais 3,35 mais 3. Eu tenho 3,95 mais 0,9 mais 3,7 mais 3,35 mais 3. Então eu tenho 5, com mais 5, 10, vai 1. 10, 19, com 7, 26, com 3, 29, vai 2. 2, 5, 8, 11, 14. 14,90. Isso é aproximado. O pendrive tem 16 GB. 16 menos 14,90. Então eu tenho aproximadamente 1,1 GB. Eu tenho aproximadamente 1 GB disponível. Se eu tenho aproximadamente 1 GB disponível, veja, para que não tenha ocorrido, ele pode ter qualquer tamanho, eu tenho 1,1 GB. Essa é
esse é o resultado que a gente encontrou. Ele pode ser menor que 3? Gente, raciocínio lógico. 1,1 GB ele pode ser menor que 3? Pode. Ele pode ser maior que 700? Pode. Agora, ele pode ser menor que 3.700 MB? 3.700 são 3,7 GB. Ele pode ser menor que 3,7? Sim. Ele pode ser maior que 1,9? Não. Gabarito, letra D. O que essa questão... O que são 600 mil quilos? 600 mil quilos são 600 MB, que é 0,6 GB. Ele pode ser maior que 0,6 GB? Pode. O que a galera surta numa questão como essa é que você sabe que tem 1,1. Aí, quando ele afirma assim, pode ser menor que 3, você pensa no 2,99. Aí você vai falar, não. Aí você marca a letra A e perdeu o ponto. 1,1 é menor que 3. Eu não gostei da questão. Dá porrada no examinador, mas acerta a questão na prova. É raciocínio lógico. Você tem 1,1. Pode ser menor que 3? Claro. 1,1 é menor que 3. Pode ser maior que 700 MB? 1,1 GB são 1.100 MB. Pode. Pode ser menor do que 3.700? Sim. Vai ter até 1.100. Pode ser menor que 3.700. O que não pode, gente, isso aqui não pode. Não pode é ser maior que 1.900 MB. Não pode ser maior que 1,9 de jeito nenhum. As outras, elas são possíveis. Né? Pode ser maior que 600 MB? Pode. 1,1 GB. Não pode ser maior que 1,9. Então, o gabarito aí é letra D de delta. Agora, é uma questão, no mínimo, diferente, né? Uma questão chatinha na hora da prova. Vamos que vamos. Próxima questãozinha. João tem uma coleção aproximadamente de 4.500 fotos. Essa é bem recorrente hoje em dia, esse tipo de questão. Cada foto tem um tamanho médio de 1.500 kilobytes. Então imagina que você foi tirar foto de uma corrida, de um jogo, de um casamento. Cada foto tem 1.500 kilobytes. 1.500 kilobytes, eu vou dividir por 1.000, vai dar 1,5 megabytes, aproximadamente. São 4.500 fotos. 4.500 fotos. Cada uma de 1,5 megabytes. Para armazenar seu acervo, João pretende adquirir um pendrive gastando o mínimo necessário. Aqui o examinador foi esperto. Porque se ele não colocasse essa frase, eu pegava a resposta como letra E. Quando ele coloca o mínimo necessário, eu não posso marcar o maior de todos. Percebe o que eu estou colocando? Ele quer saber aonde que eu consigo gravar as fotos. Se eu tivesse 5 pendrives e ele perguntasse qual pendrive que admite armazenar? O maior, pô. O maior sempre vai caber. Seria uma resposta óbvia. Mas ao colocar gastando o mínimo necessário, ele torna esse meu raciocínio errado. Eu vou ter que, de fato, calcular. Então, eu tenho 4.500 fotos vezes 1,5. 4.500 mais a metade, né, que é meio, é 1 inteiro mais a metade. A metade aqui é 2.250. Então, deu 6.750. 6.750. É isso? 4.500, metade de 4.500, 2.250, 6.750. 6.750 mega, que é aproximadamente 6,75 GB. Se eu tenho 6,75 GB, vai caber num pendrive de 8 GB. Esse é o que tem o mínimo necessário para armazenar. Não vai caber no de 1, não vai caber no de 2, nem no de 4. Caberia no de 8 e 16. O mínimo necessário é o de 8, gabarito letra D. Beleza? Vamos para a próxima. Um pendrive com capacidade de 1 GB consegue armazenar. E agora? Montar a tabelinha. Questão recente de 2022, concurso importante para o Ministério Público. Imagina a galera que estuda para o MP. Imagine sua maioria a galera que estuda para a área de tribunais.
formação em direito, no mínimo 5 anos sem ver matemática. Quando pega essas questõezinhas, surta. Mas você está estudando para concurso. Então você tem que conhecer o inimigo. A banca cobra? Então domine o assunto. Vamos lá. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Quando ele coloca 1,280 tera, são 1.280 giga. Não vai caber, gente. 70 mil quilos, no quilo aqui, ó. 70 mil. Então, 0,0070. 70 mil quilos são 70 megabytes. 70 megabytes? Caramba, para chegar a giga, eu ainda teria que colocar 0,070 giga. Então, gabarito, letra B. 3 vezes 600 são 1.800. 1.800 mega, 800, 1, não vai caber, porque é 1,8 giga. Não cabe. E 4 de 300 milhões de bytes, 300 milhões de bytes, vai dar 1,2. Né? Vai dar 4 vezes isso, vai dar 1,2 bilhões. Ou seja, 1,2 giga. Também não vai caber. Gabarito aqui ficou letra B de bravo. Monta a tabelinha, aprende a usar a tabelinha. Beleza? Eu gosto de usar a cabeça. Depois não bate com ela na parede se errar. Um usuário tem conectado ao seu computador local 5 discos rígidos com as respectivas quantidades de espaço livre mostradas abaixo. Considerando que o usuário em questão precisa copiar de um computador remoto para seu computador local alguns arquivos que totalizam essa quantidade de bytes, o disco que poderia receber esses arquivos é... Então, o que eu vou fazer aqui? Molinho, molinho. Essa é mole. Byte, montei a tabelinha, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Ele está falando em byte, começa da direita para a esquerda, ó, 200, 427, 938, 4. Então, ele tem que ter 4,9 giga. Não serve 43 mega, nem 2 giga, nem 10 kilobytes, nem 4 giga. Tem que ter 4,9. Então, resposta, disco 5. Aí, a gente incorre naquela resposta óbvia. Se ele está perguntando qual disco que pode receber, não preciso nem fazer conta. Por quê? É o maior. Aqui, o examinador, ele demonstra o quê? Realmente, talvez ele faça isso de propósito. Talvez o examinador nem tenha tido inobservância de que é notório que o maior sempre vai caber. Se ele quisesse tornar a questão mais difícil, ele perguntava o mínimo necessário. Se ele não está perguntando para evitar desperdício o mínimo necessário, cara, o maior sempre vai ser a resposta. Então, o maior disco aqui é o disco de 1 tera, não pode ter dúvida. Letra E. É óbvio que se pudesse caber no disco 4, também caberia no 5. Aí a questão seria anulada. Da maneira que ela foi formulada. Legal?